Tatu está ao vivo aqui querendo bater esse papo comigo. Um sargento da Polícia Militar. Lembra que o Tatu entrou ainda há pouco com essa reportagem? Vamos falar disso e depois eu volto lá no outro assunto. Ele é daqui do Distrito Federal, ele foi filmado, esse cara de azul, agredindo uma mulher durante uma briga de trânsito em Itaguatinga. O caso aconteceu em maio, só agora as imagens estão vindo a público. O Tatu tá com a gente, tem mais informações, inclusive, sobre isso tudo. O Tatu, chega pra cá. Muito boa tarde, meu irmão. Oi, Fred. Boa tarde pra você mais uma vez. Você lembra que na primeira entrada nossa, aqui de Itaguatinga Sul, eu prometi que a gente tentaria entrevistar ao vivo essa mulher que foi vítima dessa agressão no último dia 20 de maio, que é a psicopedagoga Carla Cristina Neri. Ela que está aqui ao meu lado agora numa entrevista ao vivo aqui na tela da Record do Balanço Geral. Sobre essa situação que a gente mostrou. Imagens são nítidas, mostram um momento em que começa ali uma pequena discussão. Esse policial militar, ele acaba dando um soco no peito da vítima, da Carla. Em seguida, eles vão para o interior da garagem, ali do estacionamento do prédio, e a discussão continua até que, num certo ponto, há socos, chutes e até que esse PM acaba dando uma rasteira na Carla e acaba derrubando ela no chão. Ela teve lesões, foi levada para a delegacia, encaminhada para o ML para exame de corpo de delito, e esse caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Inclusive, a Corregedoria, a Polícia Militar, já tomou algumas medidas, né, disciplinares com relação ao PM, como tirando o poste dele, a questão da arma e isso por diante. Agora a gente está aqui com ela para explicar a versão dela, o que de fato aconteceu naquele dia, Fred. Carla, primeiramente, boa tarde. Eu sei que não é fácil para você. Eu sei que você está vivendo um turbilhão de emoções. Mas conta pra gente, o que aconteceu naquele dia 20? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de dar minha versão, né? Eu estava voltando da escola do meu filho, por volta de 1h da tarde, e aí descendo na rua atrás do prédio do pai dele, a via só permitia a passagem de um carro, e eu parei o carro para possibilitar que o carro que estava subindo terminasse o trajeto dele. E aí o veículo que estava atrás de mim buzinou, pedindo passagem, algo do tipo. E eu sinalizei com a mão para fora do carro, pedindo que aguardasse, né? E aí esse veículo, então, ele estacionou... estacionou de forma brusca, né, o carro, e o rapaz saiu de dentro do veículo bravejando, e eu desci do carro para bravejar junto. E teve uma hora que dá para ver pelas câmeras que eu literalmente volto pro carro e ele profere outras palavras que me ofenderam, e eu voltei, e a hora que eu dou um soco no carro dizendo para ele que ele tinha sido muito injusto, né, com aquela posição. E ele chega até a dizer na sequência, depois nos relatos, que eu quebrei o veículo. Eu tenho deficiência física e eu não tenho força nos braços, a ponto nem de abrir uma garrafa PET, né? Então, um soco meu, quebrar um vidro do carro é impossível. E na hora que eu dou esse soco, ele vem na minha direção, e a hora que ele me profere um soco no externo, e na sequência ele entra no carro e aciona o botão da garagem. E eu acreditei que eu ia perder ele de vista, e tudo que eu queria era chamar a polícia naquela hora para que aquele agressor fosse de alguma forma punido. E nessa hora ele acaba te dando um soco ali fora. Justo. Onde que atinge esse soco? No meu externo, nessa parte do meio do peito, que inclusive foi um dos locais que o IML colocou como registro no boletim de ocorrência. Agora, Carla, depois desse soco lá fora, que dá para ver nas imagens, vocês vão para o interior da garagem. É quando ele aciona o controle do portão, e aí você continua. Por que você vai atrás? Porque você fica com medo de não ter provas, não conseguir o carro, e nem mais ele de vista, não é? Justo, eu não sabia que ele era morador do prédio. Para mim, ele tinha estacionado só para bravejar. E no momento que ele aciona o botão da garagem, para mim, ele ia literalmente sumir da minha vista, e eu não ia poder identificá-lo mais. Não foi uma coisa cognitiva de forma perfeita, porque eu sei que ele podia dar ré e ir embora, mas na hora, realmente, o que eu imaginei foi: eu tenho que impedir que ele saia da minha frente. E eu fui para frente do carro, e a hora que ele entra na garagem e profere
mais socos, mais chutes e me joga no chão. E é quando os moradores do prédio vêm me auxiliar, né, no sentido de afastá-lo, de me levantar do chão. Mas é nítido nas câmeras, inclusive durante o tempo todo que eu estou dentro da garagem, tudo que eu faço é tentar pegar o celular para ligar para conseguir acionar a polícia. Agora, depois que ele te dá rasteira, te dá soco, chute, joga no chão, ele vai embora tranquilamente? Você fica ali pedindo ajuda? Como é que fica? Ele sai com o carro, tem uma hora que ele sai com o carro literalmente da garagem e retorna de novo. Eu só tinha essa ação de olhar pro celular, tanto é que tem 2 vezes que ele vem na minha direção de novo, depois olhando nas câmeras que eu fui perceber isso. Ele vem na minha direção de novo e o que interrompe a continuidade da agressão são os 2 moradores, uma mulher e um homem, que me defendem literalmente, se tornando um muro entre eu e ele. Então eu não sei quais são as ações dele ali dentro. E aí o segurança, o porteiro do prédio, eu não sei de fato qual a função dele, ele pede que eu vá até a portaria, que ele diz pra mim, olha, lá eu consigo minimamente te manter protegida até a viatura chegar. Então eu não sei pra onde ele vai. Só que enquanto eu tô na portaria, aguardando a viatura chegar, ele passa por mim, literalmente como se nada tivesse acontecido, e vai embora do prédio. Agora, até então, você não sabia que ele era policial militar. Você viu que você acaba entrando na frente do veículo, o risco de você ser arrastada, atropelada por ele é algo forte. Você fica com medo de acontecer algo pior quando ele te dá rasteira e você cai no chão e que você vê aquela correria desses vizinhos? Você tem medo de acontecer algo pior ali? Naquele momento, de fato, eu não tinha noção do risco que eu estava correndo. Eu estava muito nervosa. Mas quando, pelo relato que estava no boletim de ocorrência, que eu fui ler depois de 4 ou 5 dias, quando as imagens chegaram na Polícia Civil, que eu fui ler o relato e a identificação estava como sargento da Polícia Militar. Foi a hora que, de fato, eu fiquei com medo e já não conseguia mais sair de casa, por saber que é uma pessoa que está autorizada a utilizar uma arma, né? E tem todas as condições de fazer o que quiser, porque, querendo ou não, o boletim de ocorrência é algo público, e lá tem o meu nome, tem o meu endereço. Então, daquele dia em diante, eu não consegui sair de casa sozinha mais. Desde aquele dia 20 de maio, já completou-se 1 mês, vai completar 2 meses. Agora você teve acesso a essas imagens. O coração seu tá abalado, você tá emocionado e com medo ainda de algumas situações, né? Eu tive sexta-feira passada, a primeira vez que eu visualizei os vídeos, e foi quando eu decidi que eu não podia ficar quieta, sabe? Não pode se tornar comum o tipo de coisa desse. Vários erros eu cometi, de fato, mas nada justifica uma agressão. Nada justifica uma agressão física, independente do que aconteceu. Então, desde então, eu decidi que eu ia tornar público isso, porque não pode ficar como sendo algo comum ou aceitável, sabe? E sim, me fere todos os dias lembrar das agressões. Todos os dias eu relembro das agressões. Ou seja, você não precisa nem olhar as imagens, está na sua memória até hoje e fica uma bala emocional dentro de você, né? Bastante, sabe? A injustiça dói. De fato, a injustiça dói demais. E saber que não houve motivo, de novo, nada justifica uma agressão dessa, mas foi por nada. Foi literalmente por nada. E me fere muito saber que eu não consigo nem mesmo fazer o que eu faço de melhor e que eu escolhi fazer, que é atender os estudantes que eu apoio enquanto psicopedagoga. Então, assim, me tirou do eixo profissional, pessoalmente. De fato, eu não estou conseguindo fazer nada do que minha rotina. Fred, aí do estúdio você já percebeu, né? O abalo emocional fica para trás, é uma situação que é difícil de corrigir. E para ela, ainda que lida com a psicopedagogia, lida com crianças, como ela disse, ela não está conseguindo, às vezes, nem trabalhar direito, porque fica essa questão emocional. Aí, alguma pergunta a fazer, meu amigo Fred Linhares, aí do estúdio? Eu quero saber se ele entrou em contato, porque como a gente viu, essas imagens, Tatu, eu quero comentar sobre isso depois. Sou um cara desvairado, mas vamos aproveitar ela que tá aqui com a gente. Esse cara chegou a entrar em contato com ela, de repente, para pedir desculpa ou explicar que ele estava ali
sei lá, ou passando mal, ou fora de si, por qual motivo? Ele explicou pra ela alguma coisa? O Fred pergunta pra você, Carla, com relação a esse policial, esse agressor, né? Ele chegou a entrar em contato com você, a explicar a versão dele, falar que ele estava correndo porque às vezes estava passando mal, tinha um parente no hospital. Ele chegou a dar a versão pra você, ou pelo menos no ato, ali assim, igual você falou. Você sabe que também errou em algumas partes, mas nada justifica a agressão, violência contra a mulher. Ele chegou a pedir desculpa a você? Não tive nenhum contato com ele depois disso. Nem com advogados ou qualquer pessoa que viesse em nome dele. Não houve. Ninguém te procurou? Não. Você chegou a ver ele? Algumas vezes, porque ao lado do prédio dele, que foi aquele momento que eu deixei meu filho, é onde o pai do meu filho mora. Então, em alguns momentos eu tinha que buscar ou deixar meu filho lá. Algumas vezes eu o via, por exemplo, voltando do mercado com sacolas. Então, todas as vezes que eu me aproximo daquele local, o que eu faço é parar o carro, olhar em volta e verificar se há a presença dele ou não. E quando eu verifico a presença dele, eu espero ele terminar de descer a rua e daí sim eu saio do meu carro. Carla, ó, a gente tá aqui, se você precisar de nós, estamos juntos. Que Deus abençoe você, parabéns pela sua coragem de aparecer e falar sobre esse caso depois de tantos dias. E que Deus te abençoe muito, viu? Tá aí, Fred, essa é a situação que a Carla vem vivendo, fica o abalo emocional, lógico. Só quem é mulher, só quem foi vítima de agressão, seja ela psicológica ou não, física como ela teve também, psicológica, sabe o que tá passando. E a gente tá aqui para mostrar esse caso aqui na tela da Record do Balanço Geral. Fred. Tatuzinho, muito obrigado pelas informações, agradece ela aí, nitidamente muito emocionada e não podia ser diferente. Valeu, Tatuzinho. Eu, por mim, cara, se eu sou o dono da caneta, esse cara nunca mais volta pra polícia. Nunca mais. Você vai aprender a ser macho. Não fazer isso que você fez com a mulher, que você bateu uma mulher igual você bate homem, velho. Igual se bate homem. O que você fez é inadmissível. Inadmissível. Eu quero lá saber o que você passou, tá passando. Isso aí não faz sentido nenhum, cara. Você voltou por várias vezes pra bater nessa mulher. Por várias vezes pra bater nessa mulher. E se tiver justiça... Olha essa última vez que esse cara faz, velho. E se tiver justiça nesse país, se tiver justiça nessa cidade, sabe? Se a comandante-geral puder me ouvir e tiver também essa, sabe? Eu não sei se ela pode ter essa moral de já chegar e pronto, expulsar esse cara. Esse cara não merece. Esse maluco aí não pode estar defendendo ninguém no meio da rua. Cara, eu sou polícia 24 horas por dia. Eu amo, putz, todas as corporações. Mas isso aí não dá.